amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto a AltV quanto a TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Quinta-feira é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento Ministério Público Democrático, com apoio da revista Justiça e Cidadania, e representando o MPD, o Movimento Ministério Público Democrático, a promotora de Justiça, doutora Fabiola Sucassas Negrão Covas. Doutora Fabiola, prazer tê-la aqui. O prazer é nosso, prazer estar aqui ao lado do Zancopé, das doutoras Lúcia, Rebeca, doutor Marcelo. Vamos aí, então, iniciar uma hora de debate sobre temas importantes. Doutora Lúcia Bludeni, prazer tê-la aqui, doutora Lúcia. O prazer é meu, muito obrigada mais uma vez pelo convite. A senhora é conselheira da OAB do Conselho Curador da Escola Superior da Advocacia e presido a Comissão de Terceiro Setor na Ordem dos Advogados do Brasil, que foi a primeira comissão que entrou o anúncio do programa do Joel aí sobre o terceiro setor. O Observatório Joel, sim, já participei. São todos amigos, são todos parceiros, são todos visionários, sabia, do terceiro setor, lutadores. O terceiro setor já alcançou algum patamar de solidez no Brasil ou continua ainda... Alcançou porque com a boa vontade dos empenhados. Não. Alcançou porque historicamente, primeiro que tem registros assim seculares, né? E hoje nós temos uma legislação própria, que é a Lei 13.019, de 2014, que ela é um novo marco regulatório para a contratualização entre o Estado e a sociedade civil. Então, digamos assim, que seria uma espécie de uma lei de licitações para o terceiro setor. Então, é a chamada contratualização. Isso é um divisor de águas, né? Nem todas as entidades estarão abarcadas pela legislação, mas o que pretende essa lei? Pretende que a gente tenha transparência no Brasil através de plataformas eletrônicas, em todos os sites oficiais, em todas as secretarias. Então, um sistema interligado, que qualquer cidadão, qualquer usuário, qualquer beneficiário e o próprio poder público, através da fiscalização em entidades, possam acessar via plataforma o andamento dessas parcerias. Boa tarde, doutora Rebeca Ingrid Arantes Robert. Prazer tê-la aqui, doutora Rebeca. O prazer é todo meu. Eu agradeço o convite do Ministério Público Democrático, na pessoa da doutora Fabiola e aos demais da mesa. Doutor Marcelo Araújo. Prazer tê-lo aqui, doutor Marcelo. Prazer, Zancopé. É sempre gratificante participar aqui dos debates e aprender com todos vocês. Muito modesto. O governo Michel Temer autorizou nesta semana a atuação das Forças Armadas nos presídios para inspeções rotineiras de materiais proibidos, como armas, celulares e drogas, e reforçar a segurança nas unidades. No entanto, especialistas avaliam que a medida é inconstitucional, extrapola as funções dos militares. Mas, doutora Fabiola, doutora Lúcia, doutora Rebeca, doutor Marcelo, quando eu leio aqui inspeções rotineiras para apreender material proibido, eu não sei se eu continuo lendo, se é real o que eu estou lendo, né? O material é proibido, mas aí vai lá sabendo que tem material proibido. Na verdade, existe aí uma grande relação da corrupção com essa realidade, né? E também a ineficiência do Estado na fiscalização da administração dos presídios, né? Nós sabemos que a realidade de São Paulo é muito diferente de outros estados. São Paulo é muito mais avançado na relação à estrutura. O governo Alckmin investiu bastante na construção de presídios.
Não conheço a realidade dos estados, o que nós sabemos é através dos jornais, mas sabemos que a situação é muito caótica. Mas é inconstitucional o uso das Forças Armadas, como a notícia enfatiza? Eu entendo que não, até porque me parece que a ação destinada às Forças Armadas é uma ação paliativa, uma ação de exceção, para apenas no momento uma ação de de suporte. Pontual. Isso. É para determinada tarefa que não é de segurança de ordem pública, pelo que pelo menos que sabemos até agora. Exato. Né? Então não é substituir a função das outras polícias. Ali é um momento de exceção e, obviamente, aí as Forças Armadas vão entrar com equipamentos que o Estado não possui. O que nós esperamos é que o governo federal, ainda que não seja a função do governo federal, diga-se, acho que é importante ressaltar, porque a competência é dos respectivos governos estaduais, e a eles incumbe todas essas tarefas, né? Mas é lógico que o suporte o governo federal entrega a esses estados uma medida de exceção, uma medida emergencial, é muito bem-vinda. E a obrigação constitucional até por conta da federação, é por isso que ele está atuando, o governo federal. Sim, e não é à toa que foi feito todo um planejamento de segurança envolvendo várias questões, inclusive essa questão dos presídios. Porque a questão não é simples, né? A questão está caótica, sim. A questão é nevrálgica, eles estão lá de novo. Eu sempre acho estranho que os especialistas sempre bombardeiam todas as propostas, porque me parece que o problema é tão grave que não existe uma solução com uma medida única. Me parece que é um conjunto enorme de medidas que tem que ser adotadas e todos sabem genericamente quais são, mas concretizar a demanda, combate direto à corrupção, aumento de verba, que é um momento difícil para falar disso. Agora, de verba, eles estão cortando. Pois é, mas construção de mais presídios não vai fazer como? A iniciativa vai privatizar essa obrigação. Se não tem a verba, exato, é um cobertor curto sempre. É uma questão de gestão também, e é a questão também da análise dos processos das pessoas que estão encarceradas, né? Que muitas poderiam não estar. E aí nós teríamos uma diminuição clara de pessoas por metro quadrado dentro. Isso é verdadeiro? Pessoas que estão presas ainda e já cumpriram a pena, não sei se seria esse já cumprido. Tem gente que não está nem apenada ainda. Mas quanto é muito? Muito? Não sei porque isso é um dado. É exatamente isso. Quanto é muito? Eu acho que, assim, existe, obviamente, um grande problema de falta de estrutura, a população carcerária e a situação processual. Então, são vários fatores que podem determinar uma rebelião. Inclusive, a falta de poder na decisão, porque existe uma decisão dos presos, né? Uma decisão de uma guerra de força, que luta contra a própria força do Estado na administração dos presídios. Isso sempre vai Esse é um problema maior ainda. Né? Mas essa questão da superpopulação carcerária, ela caminha junto com o aumento da violência. E o aumento da violência também pode se dar na maneira como é fiscalizada as execuções das penas, como a polícia realiza suas atividades nas ruas, né? Como se realizam os processos criminais. Então, existe uma série de fatores, inclusive as questões sociais. Né? E aí nós vamos ter que fazer uma reflexão mais ainda profunda, porque a violência vem da onde? Né? Então, as desigualdades também podem contribuir para toda essa realidade. Doutora Rebeca. Bom, essa não é a minha área de atuação especial, mas eu lecionei durante muitos anos sociologia jurídica. E analisando de uma maneira um pouco mais ampla, e não somente constitucional, do ponto de vista estritamente jurídico, eu entendo que tem que se verificar a eficácia dessa medida. Né? Porque, por vezes, soluções pontuais são colocadas em problemas recorrentes na segurança pública, né? E aí não se encontra eficácia, de fato, nessas soluções. E são medidas extremas que são disponibilizadas sem saber exatamente a eficácia disso, que demanda uma atuação mais estrutural. Nesse caso, existe um problema sério punitivista no Brasil que aumenta, sim, a taxa
do número dos encarcerados no Brasil, em detrimento de outros países, em que a taxa vem caindo. Então, há que se analisar do ponto de vista mais profundo que vem ocorrendo. Evidentemente que se trata de problema emergencial nesse momento, mas todas as vezes soluções pontuais são disponibilizadas para esses problemas emergenciais e não se tem uma solução eficaz. Então, evidente que o projeto continuado. Os governantes, eles conseguem dar uma resposta imediata para a população inflamada diante dos problemas que se colocam. Com paliativo, sim. Então, sim, o cenário está aí, já se sabe que tem gente que não deveria estar lá. O que é que vamos fazer com uma política pública daqui para frente para fazer uma avaliação clara, um mutirão nacional, avaliar de verdade quem é que tem que estar, quem é que não está, quem que pode sair, quem pode cumprir outra medida socioeducativa, enfim, medida de pena, mas isso não tem sequência. A ação é agora, nós vamos estancar isso e daqui a pouco a gente vai correr o ano de 2017. E qual vai ser o cenário, o que é que vão nos dizer acerca dessa superlotação? Se essa política pública vai chegar de fato ao fim, como a senhora está dizendo, para diminuir o número de pessoas encarceradas. Em São Paulo, nós temos as audiências de custódia, elas estão caminhando muito bem. Foi ampliada para a violência doméstica e ampliada para o interior do estado. Nós temos as informações que houve um aumento de 2.000 presos no período do recesso em que não há as audiências de custódia. Essas informações eram no próprio governo. Então, quer dizer, durante o período da não existência das audiências, houve um aumento da população carcerária. Então, a medida das audiências de custódia é uma medida muito importante, mas não digo assim que é uma medida que visa a diminuição da população carcerária, mas que visa uma análise mais profunda sobre os requisitos de uma prisão naquele momento que o crime acabou de acontecer. Eficácia processual. Isso. Uma medida de eficácia processual. Em relação aos provisórios. O grande problema, né, que eu vejo, e aí não é fugindo muito do assunto, mas eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar para a vítima, porque a sociedade também quer segurança. Sim. Ninguém concorda com esses motins, essa realidade. Nem com a soltura indiscriminada. Exatamente. Não é uma soltura não cabe, indiscriminada. então não prende e solta. Não é isso. E temos que pensar também nas medidas alternativas à prisão e as medidas alternativas cautelares à prisão. Sim. Que são aquelas que podem também garantir a segurança a uma mulher, por exemplo, vítima de violência doméstica, e que tem o companheiro preso, mas que se solto sem nenhuma fiscalização, ele vai agredir medidas protetivas, vai agredir de novo, e isso pode ser muito mais custoso até para o Estado, porque ele vai retornar ao sistema. A verdade é que a realidade não é simples, é uma mazela humana tão profunda. E a incapacidade eu fiz uma pergunta que pode parecer um absurdo. Eu sou só jornalista, os senhores são operadores do direito. Aí eu vejo constantemente a notícia de que tem gente lá que já terminou o período da pena e continua preso. Aí eu fico imaginando se não há ninguém que possa chegar lá, o advogado, e falar: olha, esse meu cliente aqui já acabou. Né? Não sei. Uma parte significativa que está lá tem um defensor dativo, defensor público, que imagino, eu não lido na área, mas imagino que estruturalmente não tem condição de fazer esse acompanhamento do assessorado depois de preso. Você é mais chato. A família que procura e fala: ó, acabou o período dele lá. Sabe, quando se fala de revisão, esse tipo de coisa, eu fico imaginando. Mas não tem ninguém que mantém ligação com a família. Alguns que estão lá, a família alguns agradece preferem que lá estejam. Sim. Essa é uma triste realidade, mas é verdade. É verdade. Não é todo mundo que mantém ligação próxima com a família. Não é só o procedimento adotado pelo defensor público. É o expediente cartorário interno. É a própria administração pública dos cartórios também, que tem que ter mais estrutural, procedimento. Existe uma determinação do CNJ de que as visitas sejam realizadas pelo Ministério Público, e existe também ao Judiciário. Através dessas visitas, que são muito detalhadas, abarcam um grande número de procedimentos, existe uma rotina de intervenção na realidade da situação processual dos sentenciados. Então, é uma medida que auxilia. Mas foi o que eu disse, em São Paulo a realidade é muito diferente da realidade dos outros estados. Então, os outros estados também têm que aparelhar
todo um sistema de justiça para garantir o funcionamento da administração penitenciária. Entendi. Quer dizer, a administração penitenciária ela não anda sozinha, ela anda com o sistema de justiça, que é uma outra pasta. A administração penitenciária ela é sentenciado é uma questão, o preso provisório é outra questão. Exato. Mas veja, existem problemas que são conjunturais e são problemas conhecidos. Que todas essas medidas, essas legislações mais recentes que visam aí dar maior efetividade para o processo penal, são medidas que vieram e permaneceram esses problemas conjunturais. Então, evidentemente que há que se ter um estudo mais aprofundado, visando modificar a realidade social. E lógico que medidas pontuais não vão dar essa solução esperada. Não, sem dúvida. Né? E, por vezes, os políticos buscam darem medidas assim, porque visando atuações eleitoreiras, com retorno, exatamente, com retorno nas urnas. Sim. Então, projetos maiores são paralisados. Lógico que os operadores do direito, em conjunto com o legislativo, em especial o legislativo, aí sim poderiam contribuir de forma mais efetiva com aquele estudo chamado COL, Knowledge Opinion About Law, ou seja, o conhecimento do direito aí na sociedade, buscar a vontade social, né? Qual que é a vontade social para essa realidade que aí está e que a gente não consegue modificá-la, para que o legislativo e os operadores do direito em colaboração possam dar uma solução que seja uma solução profundamente eficaz. Óbvio que isso não está ocorrendo no momento. Mas essas questões eleitoreiras, eu gostaria de dizer, elas também vêm daqueles que exigem do governo federal uma ação. Sim. Porque esses estados, o que parece dos noticiários é que a responsabilidade é só do governo federal. Não é. E não é. é. Do Estado. Então, quer dizer, se não der certo, a culpa está do governo federal. Mas já não deu. Mas já tem um contorno de chantagem. Preciso de mais dinheiro. Sem Nesse dúvida, momento, agora eu tenho um fato novo. Antes eu não justificava, eu gastava mal, mas agora eu tenho um fato novo, eu preciso. Como é que a gente faz com o seu passado ser gastado mal? E se você chegou a esse caos, cadê a responsabilidade também estadual? Não fui eu, foi quem me antecedeu. Não foi comigo. É o mais cômodo. Não é? É o mais não cômodo. Então, vamos entender bem onde é que está o buraco? Na minha opinião, né? Está nas urnas. A gente precisa responder nas urnas. Falar em urna, doutora Fabiola, terminou uma eleição, começa outra eleição, o assunto é reforma política, né? E aqui nesse debate, né, de 97 para cá, passamos por 11 reformas em 10 eleições. Foi mais reforma do que eleição. Sim. As mudanças, contudo, pouco fizeram para mitigar a sensação de falta de representatividade na sociedade. Mas vem aí uma próxima discussão, né, que vai focar em 2 itens: transparência e machismo dos partidos políticos. Cabe aqui o machismo, doutora Lúcia? Olha, eu sei que pela legislação eles exigem uma cota específica de mulheres. Infelizmente nós temos cotas para tudo no país, né? Sabe que essa cota é um absurdo, né? Colocam lá, não tem... Eles são doidos por uma mulher bem preparada. Não, bem preparada eles cobiçam. Não, bem preparada atrapalha. Elas são assediada, politicamente assediada. Exatamente. Doutora Lúcia, mulher preparada atrapalha o partido. Não. Porque ela vai querer tomar decisões que os machistas não querem. Não, Este não é bem o foco. assim. Eles também precisam de boas vitrines na hora que eles vão buscar votos. Né? Não é assim. Eles querem gente preparada assim, gente pé de boi, gente que trabalha e tal. Agora, por que a mulher então não elege outras mulheres? Mas eu acho que esse machismo... A mulher é a maioria. A mulher elege. Não é só do homem, então, né? Mas você vê é essa proporcionalmente campanha maior. da violência doméstica familiar, que ela existe numa iniciativa conjunta, porque o Estado de São Paulo é signatário disso, o Tribunal de Justiça, a OAB, Defensoria, Ministério Público. Eu participei do início, porque eu escrevi o projetinho da ordem para a campanha. Isso está funcionando muito bem. Sim. O que a gente tem participado, eu agora não estou mais tão atenta, tem uma outra colega tocando isso, a doutora Kátia Boulos, que é a presidente da Comissão da Mulher. Isso funciona, ela acabou de dar um dado aqui. No período que nós não tivemos as audiências, nós tivemos um volume alto de violência doméstica. Então, não adianta, tem que ter repressão.
porque a pessoa é contumaz na conduta, ela não para, né? Ela inicia, algumas saem, outras não. Então eu acho que às vezes a gente fala, nós vamos recuperar. Lógico que tem gente que é recuperável, mas boa parte não é. E é este dado de realidade que o Estado tem que entender. Boa parte não é. Para esses o tratamento tem que ser diferente. E eu entendo assim, que o machismo, ele não vem só da mulher, ou vem só do homem, né? Ele é um machismo que ele percorre por todos os espaços, em todos os ambientes. A violência contra a mulher, né? E aí eu entendo que a falta de espaço da mulher com aquela voz de defesa dos direitos da mulher, isso é uma violência contra a mulher. Então, a violência contra a mulher, ela ocorre em vários espaços. No espaço público, no espaço privado, no espaço das ruas, das escolas, nos hospitais e no espaço político. E essa falta de representatividade veio com muita força nas eleições municipais, em que me parece que apenas 9% dos municípios são representados por mulheres. Esse é um mistério para mim. Porque então, a mulher é tão atuante, tão capacitada, tão participante na estrutura pública. Sim, e cada vez aumenta mais. Eu não sei a que ela não tá proporção hoje de promotoras, né? juízas, ministras, mas por que a mulher não elege outras mulheres deputadas, vereadoras? Esse mistério eu acho que é fácil. Nós fazemos. É muito fácil. A sociedade patriarcal. Ainda existe a ideia de que o homem que representa, que pode, que é capaz de representar uma resolver voz. O problema dela. Mas eu acho mais ainda, eu acho que a mulher não tem essa dependência com o homem. Ela vai e faz. Existem boa parte das famílias. Eu gostaria de levantar aqui que existe uma crise ética nos partidos políticos. E a gente estava falando há pouco tempo sobre encarceramento. O número de encarcerados, número de mulheres encarceradas é muito inferior ao número de homens encarcerados. Existe uma estatística, e essa estatística é mundial e é histórica, de que as mulheres, elas não são simpatizantes de criminalidade, ela é partícipe em geral, né? de problemas antiéticos, ela se esvai disso. Só que nós devemos tentar combater este problema. Existe um problema muito grande nos partidos políticos, nesse sentido, uma crise ética no país, e as mulheres não se dão a participar dessas atuações antiéticas. Não abre espaço para quem não presta. Não, mas no entanto, agora, com esse episódio lá do Rio Grande do Norte, um dos argumentos que estão dando é que foi através das mulheres que boa parte de drogas, de armas, enfim, das pequenas estruturas de organização se deram. Então elas tiveram sim uma atuação bastante expressiva. Atuação expressiva sim, mas não existe uma atratividade por parte dos partidos políticos para as mulheres ingressarem. Para as mulheres ingressarem como ali... É só formal. Não, formal, exatamente. Na própria OAB foi formal. Na própria OAB teve cotas nesse sentido. E essas cotas eu entendo que essas cotas são mentirosas dos partidos políticos. Vou te dizer uma coisa. São necessárias, mas são mentirosas. Aqueles que mandam nos partidos fazem uma lista lá, bota, né, ela tem razão vizinho, quando ela vizinha, fala tal, e bota um monte de nome lá só para cumprir a exigência legal. Só para cumprir a exigência legal, exatamente. Olha, eu fui mas não há efetivamente abertura para esse ingresso e essa participação e essa voz ativa interna. Vou dar um dado para vocês. Eu fui conselheira por 2 gestões no Conselho Seccional da OAB de São Paulo, na época em que não existia a questão da cota. Hoje eu estou no Conselho da Escola Superior da Advocacia. Então nós éramos 14 mulheres num universo de 160 pessoas. Então, o que eu já tinha trabalhado para ter chegado ali na instituição, que a gente trabalha voluntariamente mesmo por amor. Sim. O que eu já tinha trabalhado para estar até ali, junto com outras colegas, mas hoje não, hoje o cenário é diferente. Hoje temos cotas. Então hoje nós temos, salvo melhor... Mas mesmo na OAB? Na OAB, 40 mulheres para um universo de 180. Estou dando números que não são exatos, estou só mostrando. E muitas estavam como suplentes nas chapas que estavam lá para disputarem as eleições.
E é assim que eles preenchem muitas vezes as cotas. E a mulher advogada vota na mulher advogada. Os partidos políticos não é diferente. Vota, eu acho que vota, sim. Não por ser advogada. Mas a mulher, ela não pode considerar apenas o sexo do seu candidato. E a mulher não considera. Talvez essa seja a diferença das eleitoras. As mulheres não consideram isso. As mulheres querem ouvir propostas. E evidentemente, como ele disse, a participação feminina existe, mas ela é menos destacada. E aí, sendo menos destacada, propositadamente, ela não vai conseguir um eleitorado suficiente para se eleger. Isso ela seria sabotada pelo partido. Sim. Eu acredito que sim. Eu concordo com o seu Tem uma na Alta Paulista, não lembro se é a Damantina, se é Oswaldo Cruz, onde nessa período aí, né, que os eleitos tomam posse como deputado, não sei o quê, uma vereadora foi eleita com um voto e foi para lá tomar posse. Aí, o maior absurdo, ela não sabia que ela tinha recebido aquele voto, porque ela nem mora na cidade. Ela participou lá. Nem ela votou nela mesmo? Não, foi uma vizinha que votou nela. Ela faltou no dia da eleição porque ela tinha se mudado de município. Essas aberrações, essas aberrações que eu falo na composição, no preenchimento da exigência da cota. Parece brincadeira, mas é aqui no interior do estado de São Paulo. Ela não, tiveram que procurá-la. Assim, né? Tiveram que procurá-la, descobriram que ela estava morando em Jundiaí e, absurdo, ela não votou nela. Foi a vizinha que votou. Pelo menos 2 votos. Naqueles negócios de suplente, assumir, um suplente morreu, o outro tinha saído do partido. O outro está preso. Mas olha, eu gosto de fazer uma ressalva, mais mulheres viu? na política, para que essas mulheres efetivamente representem É importante é o que se fala, é a mensagem que se O Dr. Marcelo cobra. Não é o sexo. A atratividade para que as mulheres tenham interesse, já que efetivamente iriam atuar. Exatamente. E não estariam ali pro fora, né? Como acontece. Essa é a minha área. Pois não, Marcelo. É a minha área. A mulher no debate do condomínio é muito atuante. Aquilo é um microcosmo. É eficiente. Aquilo é um microcosmo. Se você delegar tarefas, um grupo de estudo atuante, as mulheres serão mais capacitadas. Se elas se propuserem a assumir, às vezes não querem assumir. Não se apresentam. Um debate condominial é um microcosmo. É bom não falar muito alto, nós estamos em minoria. Quando se oferecem para integrar grupo, aceite. E o pior é que estão falando com mulheres que são mulheres atuantes. Sim. Então são mulheres que fazem funções de homens. Vamos Sim. Não, mas é esse o... E é mesmo, são mulheres que meu irmão fala, você faz coisas que muito homem não faz. Ele diz isso. E quando o Dr. Marcelo se refere a isso, é a área dele, né? A mulher nas atuações nos condomínios, elas têm sempre atuação. Conheço várias que se destacam e fazem valer o bom andamento. É um microcosmo, né? Exato. Deveria ser. Só que em geral elas não querem participar do conselho, elas querem ser, ou vão ser síndicas, ou vão ser de um grupo de atuação específica. Para, enfim, reforma de vaga de garagem. Exatamente, mas participando. Na área de execução. Porque às vezes o conselho fiscal é... tarefa para analisar contas, não gostam. Sabe, eu entendo o que você diz. A mulher é muito executora. A mulher é gestora. É uma coisa... É da natureza. Parece que ela é vocação. Ela cuida da família, cuida dos filhos. Ela cuida. Então ela é uma gestora natural. Mas a mulher também tem essa... Isso é algo cultural, né? Sim. O dever de cuidado, ele não deve ser colocado apenas só à mulher, né? Isso nós aprendemos. Então, na verdade, quando nós falamos da presença da mulher, o ideal seria que não houvesse cota, que houvesse uma representatividade igual à representatividade da população. Na verdade, nós temos mais mulheres no Brasil do que homens, e que elas fossem vistas iguais, com seus direitos iguais. A vocação política também é um talento, tem isso.
Então a pessoa nasce e desenvolve esse talento político. Mas às como vezes ela não mesma tem os instrumentos para isso durante a sua vida. Muitas Alguns mulheres... vão se dedicar só mais tarde. Sim. Porque elas, às vezes são a dupla jornada que a impede de se desenvolver para isso. E essa dupla jornada é um preço pago, que as mulheres pagam em decorrência do machismo da nossa cultura patriarcal. Sim. Porque as funções dentro de uma família, elas não devem ser destinadas apenas à mulher. Tem que ser destinadas igualmente ao homem e à mulher. Hoje é o gente do MPD que fala, com apoio da revista Justiça e Cidadania. Conosco hoje, representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Fabiola Sucassas. Também conosco a advogada doutora Lúcia Bludeni, a advogada doutora Rebeca Ingrid, o advogado doutor Marcelo Araújo. Artigo publicado domingo pela Associação dos Magistrados Mineiros afirma que há uma série de projetos de lei em andamento no Congresso tentando desmoralizar o judiciário e transformar a magistratura em bode expiatório da crise. Segundo a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, projeto que tramita no Senado sobre abuso de autoridade é um ensaio para a intimidação e amordaçamento, afetando diretamente a independência judicial e travando as atividades da polícia e do Ministério Público. Eu gostaria que os colegas advogados falassem para eu me defender depois. Doutor Marcelo. Porque aqui agora nós vamos entrar no debate. Ninguém é contra discutir abuso de autoridade. Nem as próprias autoridades são contra discutir o abuso de autoridade. Nem abuso de prerrogativa de advogado, vamos deixar isso claro. Exato. Ninguém é contra. O que é crime é crime. Exato. O que me parece que às vezes é uma histeria coletiva falar assim, nesse momento não se pode discutir. Mas por que não? Pode discutir. Tem que discutir o conteúdo, de que forma está sendo feita a proposta, qual o conteúdo da proposta. Mas eu vejo muitas vezes a pessoa bombardear a própria ideia. Não, nesse momento não pode discutir abuso de autoridade. Eu acho que o momento político é um momento que, se você for discutir abuso de autoridade, né, aqueles que vão votar a lei, a tendência é que eles amordassem mesmo. Então existem momentos políticos diferenciados para determinadas discussões. Mais adequado. Doutora Lúcia. O que ela está colocando é lógico. Já. Isso é um termômetro nacional. Nós estamos em estado de ebulição. Seja pela crise política que passamos, sucessão de uma presidente para um presidente, quer dizer, para um vice-presidente. Um impeachment. Sim. É a questão econômica que nós estamos vivendo, que nós estamos numa crise. O impeachment ainda, qualquer que seja, sempre traumático. É a questão da segurança pública, a Lava Jato, quer dizer, eu compreendo, assim, é uma questão de timing, de insight, que emocionalmente não é um momento E quem bom. propõe? Agora, que o debate frio, seco, tem que ser feito, tem que ser feito. É que o momento não é um momento adequado mesmo. Doutora, tem que admitir. Professora. Esse assunto é sempre palpitante. Ele é, e eu concordo com todos aqui. Mas eu concordo que é um tema que a todo momento ele deve ser questionado, debatido. Nós, no dia a dia, no cotidiano, sabemos da importância do advogado na defesa do indivíduo, que se coloca diante do Estado, buscando a tutela estatal, por meio do Poder Judiciário, para então atingir o seu, ou melhor dizendo, receber aquilo que ele entende como direito. E por vezes os advogados têm uma dificuldade muito grande hoje no diálogo com a magistratura, no diálogo com o Ministério Público e na defesa desses direitos. E esse problema desse diálogo não vem tão somente em razão dos indivíduos que se encontram em cada uma dessas atuações, mas novamente é um problema conjuntural, um problema de excesso de trabalho, um problema de legislações que tudo demandam um processo que tramita durante muitos anos e que, evidentemente, isso por vezes cria um problema muito sério e
e uma atuação como a gente não gostaria de que ocorresse por parte do Poder Judiciário. E aí está o CNJ, que foi criado exatamente para amenizar isso, o CNMP, que veio também tentando melhorar a fiscalização, mas ainda assim é um debate relevante. Esse debate ele veio no momento em que nós temos aí pessoas públicas sendo investigadas, pessoas de outros poderes sendo investigadas. Infelizmente no Brasil, problemas que a gente vem querendo há muito tempo que fossem levados em conta pelo Poder Legislativo e que tivessem uma atuação mais com um olhar mais apurado por parte deles, vem no momento em que eles mesmos estão sendo investigados, né? Então, assim, por um lado é muito bom que isso esteja sendo questionado agora, por outro, de fato, eu tenho que concordar com a doutora Fabíola, que é temeroso, né? A forma como vem sendo e o momento o qual vem sendo esse tema debatido. Então, não é uma... Eu até pondero com a doutora que eu li um artigo muito interessante que questionava, sem entrar no mérito das medidas concretas em si, que os magistrados e promotores não deveriam demonstrar de antemão tanta preocupação com o julgamento de abuso por um outro colega. Ninguém está dizendo que haverá um julgamento pelo legislativo, mas sim pelo próprio judiciário. Sim. A mensagem que às vezes pode chegar para nós, para o público, é falar, bom, se o próprio judiciário não confia no julgamento do colega do judiciário, eu que sou o destinatário, fico em que situação? Sem dúvida, mas assim, não dá pra a gente falar sobre esse tema de uma forma tão simplista, claro. Ainda que isso seja extremamente relevante. Né? Porque a gente tem sentenças contra a legem, que são contra a legislação, né? Por vezes a gente tem que se ir mandar do Ministério Público, vamos lá, porque a gente tem um judiciário de difícil trato, né? E de difícil compreensão, por vezes, da lei, não é difícil se compreender. Como é que o Poder Judiciário não nos exime como advogado de depurar quem também não devia nem estar ali. Mas na atuação no Poder Judiciário trabalhista, em que eles têm uma larga atuação, a situação ainda se torna ainda mais... É por conta da natureza pública do direito. Gritante. E mais, porque eles, além do procedimento trabalhista, do processo de trabalho, eles seguem a primeira lei, a lei de execução fiscal. Não é nem a lei, não é nem o Código de Processo, que é o primeiro subsidiário. Então, eles são muito vorazes, né, os juízes trabalhistas. Eu entendo toda essa dinâmica, mas o que eu acho mais importante, as instituições estão funcionando. Isso é muito importante. Isso é muito importante, Estão porque novamente sólidas. Aquela pesquisa COL, que fala sobre a opinião do direito. Seja a advocacia, seja a advocacia pública ou privada. Questionar o Poder Judiciário é questionar o Estado. Isso é seja o Ministério Público. Nós estamos todos funcionando, as polícias, e isso que é importante. Agora, que precisamos descer a questão de fiscalizações mais pormenorizadas, precisamos, mas talvez não seja esse o momento. Eu vou pedir a gentileza dos senhores aqui no programa para abrir um espaço para a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, temos todas as quintas-feiras. Gisele Souza, do setor de eventos, boa tarde. Boa tarde, Dancopé. Meu boa tarde aos debatedores do programa e aos ouvintes de Gente que Fala. Gisele, quinta-feira, nós temos aqui gente do MPD que fala, né, parceria com o movimento do Ministério Público, e o assunto abordado pela FIPESP hoje tem muita proximidade com o nosso programa. Trata de violência doméstica que não respeita perfis socioeconômicos. A Lei Maria da Penha completou 10 anos em 2016. Existe alguma proposta de alteração nesse texto, Gisele? A lei precisa ser mais bem aplicada, Dancopé, mas não alterada. O que precisa ser alterado são as penas previstas para os delitos que acontecem em situações de violência doméstica, em especial o delito de ameaça e as contravenções penais e as perturbações de tranquilidade. Também deve ser criado um tipo penal que possa criminalizar especificamente a perseguição que as vítimas sofrem pelos agressores. São duas situações extremamente graves que não vêm alcançando a proteção devida. E a tipificação penal pode ser um passo. Quando você diz que não há necessidade de alterações, as penas precisariam ser mais rigorosas?
Algumas penas poderiam ser maiores, sim. Por exemplo, um crime de ameaça, cuja pena privativa de liberdade varia de 6 meses a 1 ano de detenção. Trata-se de uma infração considerada de menor potencial ofensivo, mas que pode vir a causar um feminicídio no futuro. Então, deveria ter previsão de uma punição mais severa. Mas, Gisele, só a punição do agressor é suficiente? Não precisaria também algum programa de reeducação? Precisa-se trabalhar, sim, com as campanhas de prevenção, principalmente na escola. Tudo começa na escola. Tem de educar a criança. É aquele menino que vai se tornar um adulto agressor. Devem ser colocados conteúdos relativos à igualdade de gêneros nos currículos escolares, e isso está previsto na Lei Maria da Penha. Então, por trás da questão da punição, que nós sabemos que é necessária, é preciso fazer todo um trabalho de desconstrução desse estereótipo da desigualdade. Quais os avanços alcançados, deficiências que o Judiciário e o Estado ainda possuem para assegurar a plena eficiência da Lei Maria da Penha? Dar o nome feminicídio ajudou a dar visibilidade para o assassinato de mulheres. Nós, mulheres, somos mortas pelo simples fato de sermos mulheres. Com a modificação do artigo 121 do Código Penal, que gerou a inserção do inciso 6º ao parágrafo 2º, o assassinato de mulheres, por disposição legal expressa, passou a ser chamado de feminicídio. Com isso, a maior facilidade para a aferição dos índices e um fenômeno pouco visível passou a ser falado e discutido com frequência considerável. A menção, contudo, não basta. É fundamental que dure todo o processo, especialmente no plenário do júri, todas as afirmações e acusações tornem possível conhecer o fenômeno da violência de gênero com suas especificidades e peculiaridades. Mas é possível um perfil médio de quem agride a companheira? Em geral, Zancopé, é pessoa que possui emprego lícito e fixo, mas com histórico de alcoolismo. A violência costuma evoluir em escalas que podem durar até alguns anos. Inicia-se com xingamentos e humilhações, passa-se para ameaças e finalmente chega à agressão física. Gisele, agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala, nessa parceria Gente que Fala, FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos, trazendo informações não apenas ao funcionário público, mas ao público em geral. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Doutora Fabíola Sucassas, a senhora é do grupo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o retrato que a Gisele traçou aqui. Eu até fiz algumas anotações. Bom, primeiro eu acho um erro dizer que a Lei Maria da Penha deve ser alterada para mudar alguns delitos e apenar mais ainda, porque a Lei Maria da Penha tem apenas 10% de seus dispositivos de caráter penal. Então é um grande erro vincular o enfrentamento da violência contra a mulher apenas com o aumento da pena, né? A questão de educação é muito mais presente, e também a presença de todos os serviços comprometidos com a transversalidade de gênero. Existem realmente delitos que são mais frequentes na violência contra a mulher. A perseguição, que hoje é tratada como uma contravenção penal, tem o nome de stalking, que é algo que é tratado como uma infração pequena e que muitas vezes é um alerta para um feminicídio. Então, acredito sim que é muito importante que novos delitos sejam criados até para o reconhecimento, né, dessa realidade e é uma resposta penal que se adequa a essa realidade. É falsa, né, a notícia de que o perfil do agressor é aquele que tem quadros de alcoolismo, né? O álcool e a droga, ela existe em muitos casos de violência contra a mulher, mas existem muitos homens que não são alcoólatras, que não usam drogas e que batem e que agridem e que matam as suas mulheres. Então, machismo puro? Existe uma série de fatores. O machismo, eu digo que é uma raiz da nossa cultura patriarcal, e o machismo se revela... né? Inclusive de saúde. Eu fiz a pergunta porque não há como definir, né? Aí tu fala, é machismo.
Então, não, é que o que é o Cabe tudo nesse machismo, valor. né? Existe exatamente sim, isso, Não é? doutor Tudo Marcelo. Um traço É. psíquico mental Mas, também, de saúde. Eu não não, sei. eu acho que Eu não falo tem que é o machismo, acabou, patologizar, resolvi o né? problema. Não tem que patologizar, mas que eu acho que tem. Porque o que existe é uma sociedade patriarcal em que as mulheres, né, por isso que nós falamos de crimes de gênero. A Lei Maria da Penha, ela não se aplica a qualquer crime praticado contra a mulher. Tem que ter a razão de gênero, né? E o machismo está muito impregnado nessa questão de gênero da nossa sociedade Até porque brasileira. a lei aos trata papéis a destinados a um e a condição de outro. mulher, a condição de ser mulher independentemente do sexo. Não é assim que ela vê a lei? A lei... Ela pode tratar um casal homossexual, homoafetivo, quem estiver na condição mais frágil de mulher naquela relação, a lei se aplicaria a ele. Existe um entendimento minoritário de né? que a lei pode ser aplicada a relações homoafetivas em que homens que se relacionam. Existe já o reconhecimento dos trans, né, que é aplicável à Lei Maria da Penha, mas é justamente em razão da concepção do gênero, né? O que é o gênero? O que é preciso para ser sujeito passivo numa relação em que há violência contra a mulher? Precisa ser mulher, precisa ser uma violência doméstica e familiar. No caso da Lei Maria da Penha, doméstica e familiar, ou seja, as relações familiares entre parentes, entre pessoas que têm relacionamento íntimo de afeto. E também... Elas se expressam não só também pela violência em si, física. Existem violências psíquicas, outras naturezas, né? A lei é muito interessante. A lei ela é um dispositivo que vai contra o nosso sistema de justiça. Porque ela espera que a gente tenha um sistema de justiça híbrido, que receba todas as demandas numa única vara. Tá? Então isso é tudo muito contra. E o que eu achei muito curioso quando eu fui estudar foi o seguinte, porque eu peguei dados na OAB, que quando nós tínhamos nós temos a delegacia da mulher, né? E nós tínhamos os plantões que nós fazíamos através da nossa assistência judiciária, nós tínhamos um determinado número de certidões mensais. Depois, quando entrou a estrutura da Defensoria Pública, acabaram esses plantões para os convênios com a OAB. E foi aí que eu percebi o seguinte, o agressor, pelo nosso sistema de justiça, tem sempre um defensor público, que está ali no momento da audiência. A vítima, que é a mulher que nós estamos falando, que é o foco da lei, ela está em audiência, porque eu fui acompanhar tudo, era um sistema que eu não conhecia, precisei aprender. Ela tem o suporte do Ministério Público, está aqui, a doutora Fabiola que não me deixa mentir, mas a função do Ministério Público, essencialmente, não é a defesa, nem é o reforço da pena, mas não é exatamente o que faria um advogado. Mas não é no calor dos fatos ali. Sim. Não tem um promotor de plantão. A vítima, esta lei é interessante porque a vítima, ela não tem, por prerrogativa do Estado, o direito de ter um defensor. Exige a lei. A lei prevê, mas a estrutura da defensoria não pode ter. Não tem. Só tem um. Entendeu? Mas a defensoria tem que se preparar, porque é uma previsão legal. Aí nós temos os convênios. Mas aí quando você vai na cena, lógico que ela não está desamparada, porque o Ministério Público está lá e o próprio magistrado está ali. Mas para o sistema de justiça, onde as partes têm o mesmo direito à ampla defesa, você percebe? Não é o que acontece. O agressor tem lá um defensor público. Ele não vai para a audiência sem um defensor, ele não começa a audiência. Porque como a violência contra a mulher, ela não deve ser vista, não deve ser esperado o enfrentamento apenas pela resposta penal. Então aí vem toda essa dinâmica, né? No momento em que o promotor, o papel do Ministério Público na Lei Maria da Penha é um papel muito amplo, sim, mas não existe aquela defesa individual. Aí porque a mulher ela precisa de um advogado em todos os momentos, porque aquela mulher que está ali numa audiência criminal, ela não necessariamente está esperando uma resposta. Ela
punitiva, ela está precisando de uma proteção, ela precisa de uma assistência, ela precisa de uma assistência psicológica, ela precisa de uma assistência jurídica para avaliar muitas vezes a situação da separação, a situação da guarda, das visitas, dos alimentos, a situação trabalhista, que muitas mulheres elas têm direito de permanecer no trabalho, não serem mandadas embora e faltarem no âmbito público, inclusive de serem transferidas de função para assegurar a sua proteção. Então, existe uma série de fatores que não necessariamente o Ministério Público, numa audiência criminal, vai poder avaliar. É ele que vai tutelar. Mas, isso óbvio que o Ministério Público tem uma gama de funções aí, pensando não só na defesa dos direitos da mulher, mas na sua proteção, na sua assistência também, e obviamente, em ações coletivas, visando a prevenção da violência. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, mas eu nem conseguirei apresentar todas as perguntas, mas doutora Lúcia, Fábio de São Bernardo pergunta sobre a terceirização dos presídios. Ele diz aqui, cita o presídio de Manaus, é público, mas atua terceirizado. Eu não sou uma especialista na área de direito penal, e muito menos em criminal, que a pessoa fez prisional. Fizemos a pergunta o que sobre eu o tenho terceiro alguma setor, especialidade, logicamente, é sobre o terceiro setor. E o terceiro setor é um agente que poderia, é uma figura jurídica que poderia, de fato, fazer boa parte, e faz boa parte, dos serviços públicos, que são políticas públicas executadas por organizações sem fins lucrativos, associações ou fundações privadas. Agora, em algumas matérias eu sou resistente. A matéria de segurança pública, por exemplo, eu sou muito resistente. Eu acho que tem que haver um rigor muito grande por parte do Estado. Eu acho que é uma função muito específica dele. Nós precisamos de algumas pequenas, vamos dizer... não atividade fim. Suporte. Suporte, sim. Agora, atividade fim, manutenção, sim, alimentação. Tem que ser do Estado, ainda. Na minha opinião. Diferentemente da saúde, diferentemente da assistência social, diferentemente do meio ambiente, diferentemente de tantas outras possibilidades que o próprio terceiro setor tem para atuar em causas, em mazelas públicas. Por exemplo, a assistência social tem vínculo direto com a criminalidade. Então, você estudar assistência social é você ver diretamente o ciclo que não se rompe. E aí você tem os infratores, você tem o pai que bate, o filho que viu e que vai continuar. Mas muitas coisas são feitas por terceiro setor, mas não a questão prisional. Doutor Marcelo, o senhor que é especialista em direito imobiliário, a Rosana da Vila Mariana pergunta se a crise financeira tem sobrecarregado o judiciário, questões do mercado imobiliário. Por conta da inadimplência. Acaba acarretando inadimplência na área condominial, na área da locação, na área dos financiamentos, das aquisições, e isso desemboca quando, enfim, é impossível fazer a compatibilidade das partes no judiciário. Então, aumentaram muito as cobranças. Perfeito. Doutora Rebeca, rapidamente aqui, Mariana da Pompeia pergunta se a reforma da legislação trabalhista proposta pelo governo será realmente benéfica para o país. É muito difícil avaliar nesse momento. Tem que ser benéfica para o cidadão. É muito difícil avaliar nesse momento. Nós temos uma legislação... Trabalhador. Nós temos uma legislação de primeira trabalhista, comparativamente ao restante do mundo. Ela realmente é uma legislação conforme se esperava. Conforme se espera dos estudiosos do direito do trabalho. Hoje é impossível, de fato, ficar alheio ao que vem ocorrendo com relação às mudanças dos empreendimentos capitalistas. É impossível ficar alheio a isto. Lógico que não se quer que as empresas elas migrem do Brasil para outros mercados, para outros países e venham aqui tão somente colocar os seus produtos para serem vendidos. Nós queremos que eles sejam produzidos aqui. Existe sim que se estudar melhor isso, há que ter uma mudança legislativa, mas sem um aviltamento dos direitos básicos do trabalhador, que hoje estão muito bem alicerçados na legislação. Por isso que eu coloquei aqui, né, reforma benéfica ao país. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Uma reforma trabalhista tem que
Tem os dois lados. amparar principalmente o trabalhador. Sim, né? mas recentemente a gente viu os problemas que ocorreram em Portugal, os problemas estão lá, semelhantes ao que o governo Michel Temer quer fazer, já é uma realidade em Portugal, e aí vem ocorrendo ao contrário do que se esperava, ao invés de uma movimentação na economia, vem ocorrendo exatamente o contrário, uma retração da economia, os trabalhadores sequer conseguem adquirir novos imóveis, não conseguem financiamento imobiliário, porque não tem estabilidade no emprego. É evidente, no ambiente privado não se tem estabilidade, mas se você tem uma realidade de uma economia que ela é dinâmica, esse trabalhador ele tem crescimento, e num país capitalista não há que se esperar tão somente do servidor público, ao contrário, né? Então aqui, eu sempre disse que aqui nós temos um capitalismo às avessas, é um pseudo-capitalismo, porque onde a gente tem um sistema inchado, estatal, com muitos funcionários públicos, em que esses têm sim um amparo muito grande para financiamento, para crescimento, etc. E a gente tem, ao contrário, uma iniciativa privada muito deficitária ainda, para que a gente comece a falar a respeito de um crescimento econômico. Uma carga tributária violentíssima. E aí, com essas mudanças é muito difícil se avaliar se isso vai ter um impacto positivo na economia. Nós não temos mais tempo. Lamento, viu, Jaime, Marcos de Pinheiros, também a Marta de Itaquera. Não há como. Nós estamos no finalzinho deste nosso Gente do MPD que Fala, parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Agradeço a doutora Lúcia Bludeni. Muito obrigado, eu que agradeço. Enriquecendo o nosso debate. Doutor Marcelo Araújo. Muito obrigado, é sempre um prazer. E doutora Rebeca Ingrid Arantes Robert. Agradeço a tua gentileza. É um prazer estar diante de tão ilustres convidados e falando a respeito de temas tão atuais na nossa sociedade. Doutora Fabiola Sucassas, nosso Gente do MPD que Fala, é possível graças à parceria que fazemos com o movimento do Ministério Público Democrático que a senhora representa hoje aqui. Muito obrigada, agradeço estar aqui ao seu lado mais uma vez. É uma honra para o Ministério Público Democrático ter esse espaço para lançar mão dos debates, não só no Ministério Público, mas com advogados esses brilhantes que estão aqui. Muito obrigado. Grato. Obrigado. Sempre com o apoio da revista Justiça e Cidadania. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.